Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à palestra do orientador espiritual Benjamin Teixeira de Aguiar. Eu sou Danilo Cruz Monteiro, graduando em Direito e Músico. Estou no Instituto Salto Quântico há 21 anos. Damos as boas-vindas à palestra aqui presente no Yacht Club, em Aracaju, Sergipe, aos grupos reunidos nos núcleos de nossa organização no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Canadá, ao público da internet que acompanha ao vivo esta transmissão, e as pessoas que venham assistir ao programa de TV Salto Quântico, editado com base nessa palestra, que atualmente é transmitido pela TV Aperipê, canais 2 e 6 em Aracaju, Sergipe, pelo satélite Brasilsat, que cobre quase praticamente toda a América Latina, pelos canais 33 e 77, respectivamente, em Embry, Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos. Um aviso importante ao público de Aracaju. No próximo domingo, dia 1º de dezembro, esta palestra acontecerá novamente aqui no Yacht Club, em Aracaju, no horário habitual das 19 horas. Muito obrigado e uma excelente palestra a todos e todas. Boa noite a todas e todos que nos acompanham ao vivo, não só em nossos núcleos do Brasil, dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra, mas a todas e todos vocês que nos acompanham em casa, na comodidade, não só do local em que vocês desejam assistir à nossa preleção, mas também no tempo, porque isso fica postado no ar depois de nossa exibição ao vivo. Muito embora, por exemplo, numa transmissão como essa, ao vivo, com alguns problemas de internet, que antecipamos podem acontecer, haja eventualmente a necessidade de uma substituição do arquivo, então a palestra ao vivo pode ser tirada do ar por um tempo e voltar com o registro que fizemos digital de tudo que aconteceu ao vivo e ser postado novamente. Aconteceu isso na semana passada, por exemplo. Invocamos as bênçãos de Nossa Senhora, representando a face maternal de Deus, e Nosso Senhor Jesus, voz da verdade para a terra, para todos os tempos, e Nosso Senhor Gabriel, representante da paternidade divina também, aquele que visitou Maria Santíssima e a fez grávida de Nosso Senhor Jesus. Aqui de Villequier, França, no interior francês, muito próximo de Nivelles, santuário onde está depositado o corpo incorruptível de Bernadette Soubirous. Estamos aqui num grupo de apenas 4 pessoas encarnadas, fazendo uma peregrinação, uma viagem mística por 3 santuários de Maria Cristo, nossa Mãe Maior Maria Santíssima. Começando por aqui, já fizemos 3 visitas ao corpo incorruptível de Bernadette Soubirous, faremos provavelmente mais uma 4ª, passaremos a Lourdes, onde aconteceu a aparição, ou o conjunto de aparições de Maria Santíssima a Bernadette Soubirous, a última encarnação do nosso orientador espiritual Eugênio Aspásia, até que terminemos esse périplo de experiências místicas, míticas, arquetípicas na própria Paris, visitando o santuário de Catarina Labouré, onde ela viu Nossa Senhora, conhecida como Nossa Senhora das Graças. Nós já vamos passar as perguntas de vocês, apesar dessa dificuldade de fluxo de internet, estamos no interior francês, nós vamos receber as perguntas de texto ao vivo selecionadas pela equipe habitual. E já solicito, por favor, que vocês enviem a primeira pergunta. As perguntas sempre chegam ao vivo. Apenas hoje eu não vou poder interagir com alguém lendo as perguntas. Eu mesmo vou ler para vocês. Leonardo Félix Coretzola, Chapecó, Santa Catarina. Seria possível falar sobre desvios de rota no planejamento espiritual de nossas reencarnações e como melhor evitá-los? Leonardo, é muito comum que nós passemos por desvios de rota sutilíssimos, nós nem percebemos. É bom que nós compreendamos que pequenos desvios de rota, como aeronaves e navios em curso em suas viagens, que a todo momento estão, inclusive com sistemas automáticos, computadorizados de recorreção de rota, vamos entender, isso é o melhor pressuposto que podemos ter nesse assunto para evitar os acidentes e desastres maiores de desvios de rota. Os desvios de rota
clamorosos, aqueles que fazem com que nós percamos reencarnações e assimilemos karmas perfeitamente evitáveis e levemos compromissos aditivos para outras existências físicas a posteriori, em séculos futuros, sem contar as dificuldades que encontraremos no além-túmulo, no período intermissivo entre existências. Quando nós partimos desse pressuposto de que volta e meia podemos, aqui ou ali, por uma pequena mudança de padrão de consciência, errar no tom da fala, abordagem de um assunto, a forma como interpretamos um evento, uma pessoa, ou como nós fazemos uma leitura dos nossos próprios sentimentos, das intuições que recebamos, do que nossa consciência nos exija. Se a todo momento ficamos procurando fazer um ajuste de sintonia, como se estivéssemos fazendo um monitoramento de um equipamento eletrônico de transmissão, como estamos aqui apenas com Wagner, fazendo meu consorte e diretor do departamento de bastidores audiovisuais e produção de vídeos, Delano Motê, diretor assistente da instituição, assim como Wagner, e Marco Oliveira, dirigente do departamento braço norte-americano do Instituto Salto Quântico, que tem feito também bastante trabalho com sua equipe do Salto Quântico como órgão consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU. Então, assim como nos bastidores audiovisuais tem que haver um monitoramento constante da transmissão de vídeo e áudio, nós temos que fazer isso continuamente em relação às nossas mentes. Nós recebemos solicitações, pressões, informações em verdadeiras enxurradas de emanações mentais, por meios físicos e não físicos, de origem interna e de origem externa. E cabe-nos fazer uma seleção contínua do que seja mais apropriado ou não ao cumprimento dos nossos deveres. Então, esse exercício constante, Leonardo e todos que a pergunta dele foi excelente, que é de fato de caráter universal, nós devemos continuamente, essas perguntas chegam ao vivo, mas são selecionadas, a verificar esse tom de interesse universal para que mais pessoas sejam beneficiadas e as temáticas tenham um conteúdo melhor quanto possível, embora a responsabilidade seja muito maior do conteúdo e da qualidade na resposta de quem a canaliza do que na pergunta de quem a faz. Mas esse primeiro ponto de buscar um exercício constante de apurar o discernimento, a verificar se estamos nos comportando, tomando atitudes adequadas dentro do contexto de cada situação, dentro das circunstâncias, desafios, dificuldades e encontradiços, vida fora, em todos os departamentos de nossas existências, essa atitude de procurar afinar e afiar a nossa percepção, aprofundar, ampliar, tornar, por exemplo, aquela perspectiva da TI, né, a realidade ampliada, termos uma visão multifocal, ampliada, aprofundada, acurada, sempre o quanto pudermos. Embora aconteça o que, se não me engano, quem criou essa expressão foi o psicólogo, não sei se eu vou me recordar, um famoso psicólogo francês do início do século XX, abaissement du niveau mental e moral. Nós caímos, Pierre Janet, nós fazemos oscilações sem nem percebermos no nosso grau de cognição, de concentração, de memória. Isso fica mais perceptível quando os distúrbios neurológicos ficam mais favoráveis de serem manifestados com a queda das funções cerebrais, com o avanço da idade, mas avanço mesmo. Quando a pessoa não só está com a saúde debilitada, embora esses distúrbios neurológicos possam acontecer em qualquer idade, mas elas são mais comuns na terceira idade. Então essas oscilações da lucidez ficam mais perceptíveis quando estamos em terceira idade avançada, não só terceira idade a partir de 60, mas uma pessoa que, por exemplo, esteja na terceira idade, a chamada segunda terceira idade depois dos 80 anos. Mas quando estamos mais cansados, sob efeito de pressões emocionais mais intensas, nós sofremos e percebemos essas oscilações.
do autogoverno nas emoções, do quanto nos mantemos abstraídos das influências, induções externas a reagirmos de uma certa maneira normalmente não construtiva. Quando ficamos atentos a isso, nós cometeremos menos erros e principalmente evitaremos o risco dos erros maiores, dos desvios, portanto, mais graves de rota existencial. Só que nessa época de maior complexidade, a espiritualidade sublime sabe de antemão que, sendo mais longevos como somos, vivendo num mundo muito mais complicado e com múltiplas alternativas de destino como temos, esses planejamentos são refeitos várias vezes, quando já não acontecem planejamentos eventuais que podem ou não ser ativados antes de uma pessoa descer aos proscênios da reencarnação. Então é bem interessante, por exemplo, considerarmos quando no passado as pessoas aposentavam-se aos 50, 55, 60 anos, porque a essa idade já estavam quase todas indo a óbito, e hoje temos pessoas muito mais longevas e os sistemas previdenciários estão entrando em colapso no mundo inteiro. E da mesma forma, imaginava-se que o matrimônio deveria ser perpétuo, considerando a unicidade de uma existência. Então, considerando-se uma única existência. Permitam a redundância aqui ou ali, só porque estamos num português informal falado. Quando as pessoas chegavam aos 40, 45 e já estavam não só cheias de disfunções orgânicas, mas aguardando já a precipitação da debilidade, da velhice precoce, por problemas sanitários, de alimentação, por deficiências da medicina, da farmacologia, as pessoas envelhecíamos muito mais cedo, então as pessoas não precisavam cogitar de divórcio com tanta frequência como hoje, porque tinham menos tempo de vida e, mais que isso, menos liberdade na cultura para que cogitasse-se a mera possibilidade de interromper um compromisso assumido, porque as premissas que estabeleceram aquele compromisso desapareceram. Quando nós estabelecemos um pacto de convívio com alguém, existe uma série de pressupostos que estabelecemos e imagina-se que para que a nossa parte acertada, os deveres que assumimos com a outra pessoa, a nossa parte a ser prestada em serviços, em colaboração com a vida do parceiro ou da parceira, sejam correspondidos esses esforços por esforços correlatos que também foram acertados previamente. Se uma parte começa a se sentir sobrecarregada psicologicamente, é muito claro, assim como no meio profissional empresarial, que o distrato se torne uma cogitação bastante plausível. Embora isso pareça muito frio, duro, lógico, é também responsável, moralmente devido, quando, por exemplo, uma pessoa se coloca à beira do colapso nervoso, psicológico, espiritual e moral e descarrega suas frustrações e os desequilíbrios atinentes, ou pelo menos oriundos, da sua relação conjugal problemática, quando ela descarrega esses problemas em crianças e adolescentes. Por isso, percebemos que há planejamentos e replanejamentos que acontecem antes de nossa reencarnação, por já se saber de antemão que uma pessoa será longeva, e outros que acontecem durante a reencarnação da pessoa. Então, planejamentos são feitos, alguns potenciais. Por exemplo, alguém realmente pode passar 50, 60 anos em núpcias perpétuas com uma pessoa. Mas há casamentos que se tornam duradouros porque um dos lados ou os dois neutralizam parcelas significativas de sua individualidade, tanto quanto há matrimônios que são mantidos por longos anos porque as pessoas criam ajustes sucessivos e assim vão estabelecendo espaço para suas identidades, seus gostos pessoais, suas idiosincrasias, o respeito aos valores diferenciados de um para outro, de uma para outra, etc. Como foi falado na nota que foi publicada em Thais Bezerra, exibida hoje, nós precisamos morrer várias vezes psicologicamente num casamento para renascer
e de parte a parte, para que esses consórcios conjugais sejam mais duradouros. Não podemos ficar nessa postura descartável, superficial e, portanto, fútil, imatura, descompromissada, hedonista e irresponsável das monogamias seriais, em que as pessoas, à guisa de parecerem, elas se apresentam como se fossem mais honestas ou mais autênticas em suas expressões afetivas, são apenas infantis, irresponsáveis e vaidosas, no sentido pior, presunçosas, a cada 2 anos trocando de parceiros ou parceiras, porque o calor dos hormônios e da paixão e do gosto pela novidade desapareceu esse calor e a pessoa passa adiante para a próxima aventura. E desse modo não aprofunda laços, não cria raízes relacionais significativas e perde a oportunidade de ter experiências mais profundas. Então o que fazer, Leonardo e todas e todos que nos ouvem? O exercício cotidiano para esse exame de consciência, por exemplo, de fazermos a prática diária da oração, da meditação, para aquelas e aqueles que gostam e têm uma boa relação com um terapeuta, uma terapeuta, com orientadores espirituais, com amigos e amigas de confiança, podendo ser integrantes da nossa parentela biológica ou não, pessoas que possam espelhar, que possam catalisar, que possam facilitar o nosso processo de autodescobrimento contínuo, porque são camadas sucessivas de conhecimento de nós mesmos, de nós próprios, que vamos galgando à medida que os anos vão passando e as experiências vão provocando esse desdobrar de nós próprios, de nós mesmos, diante de nossas consciências, para que assim façamos escolhas mais conscienciosas e façamos também, por consequência, um aproveitamento mais completo dos recursos e oportunidades que a Divina Providência nos oferece durante uma existência física. Aproveitemos o ensejo do périplo de visita a esses santuários de Maria Santíssima e lembremos que, como existe essa preocupação muito grande de algumas pessoas de fazerem viagens, é um sonho recorrente. É muito comum que as pessoas tenham fantasias muito fortes sobre seria mais feliz se eu viajasse mais, seria mais feliz se tivesse mais recursos financeiros, seria mais feliz se tivesse condições de estar onde eu quisesse, no momento que eu quisesse. Existe isso e, de fato, é importante que nós nos abramos à mobilidade, graças a Deus, favorecida com os transportes e também o barateamento do turismo, magnífico, isso é um dos recursos da modernidade. Mas cuidemos que não ocupemos a lacuna psíquica das viagens internas, místicas e espirituais, que devemos fazer, essas sim, indispensáveis viagens que precisamos fazer para o núcleo de nós mesmos, de nós próprios. Essas viagens internas, essas viagens que acontecem, por exemplo, com a prática da meditação, da oração, eu falei há pouco na resposta a Leonardo sobre isso. Você já estabeleceu, prezada amiga, caro amigo que nos ouve, a prática da meditação, da oração? Você pode fazer preces recitadas desde que você preste atenção ao conteúdo das frases que você recite. Mas o melhor mesmo é que seja algo espontâneo, uma prece vazada do seu coração, dos seus sentimentos e aflições que você esteja atravessando no momento, e o pedido de inspiração para que você faça escolhas o mais apropriadas possíveis para as situações vividas. E sempre chega a inspiração. Nós sempre aguardamos, da mesma forma como falei de viagens, fenômenos mediúnicos extraordinários. Se eu falasse diretamente com o meu guia espiritual, tudo estaria resolvido. O sinal mediúnico, a experiência paranormal, jamais vamos colocar a experiência paranormal amplo sentido, não só percepções intuitivas, como captação mediúnica. O fenômeno paranormal nunca é sucedâneo, nunca pode ser substituto da experiência de espiritualidade. O de que nós precisamos de maneira, vamos colocar como essencial, numa perspectiva de essencialidade. É um piso fundamental de nossas vidas, imprescindível, nós não podemos deixar de ter esse alicerce. Esse alicerce não é mediunidade,
esse alicerce é a espiritualidade. Esse alicerce não é o poder, não é o dinheiro, não é a saúde física, tudo isso pode desaparecer do dia para a noite, por exemplo, com o nosso falecimento, ou com o desaparecimento de oportunidades que nos parecem garantidas, direitos constituídos. Então, a espiritualidade, Deus é justiça infinita. Deus não concederia a algumas pessoas que então seriam privilegiadas os médios ostensivos. Eu sou um médio ostensivo, como me apresento publicamente há mais de 3 decênios. Então, nós médios ostensivos seríamos privilegiados, então teríamos um acesso mais fácil a essas informações e os demais teriam que ficar dependentes de nós? De modo algum. Mesmo porque o sinal mediúnico nos dá apenas como janela psíquica, uma janela de percepção, oportunidade de interagirmos com personalidades despojadas de corpos físicos, que são apenas isso, pessoas sem aparelhos biológicos de manifestação nesse plano de matéria mais densa. E não necessariamente anjos, nem demônios diametralmente opostos apresentados. O que nós precisamos fazer sempre é despertar quanto possível, voltando ao princípio do discernimento, a capacidade de avaliação pessoal, inclusive para, numa experiência mediúnica eventual, caso sejamos médios ostensivos e tenhamos condições de criar um intercâmbio com inteligências despojadas de corpos físicos, ou consciências, ou almas, ou espíritos, como queremos denominar, de acordo com a religião ou ausência de definição religio-filosófica de quem quer que seja. Ao fazermos essa sintonia, estabelecermos com clareza com quem estamos conversando. E não pela aparência de um ser luminoso, pela pompa ou circunstância com que isso aconteça, pelo palavreado rebuscado ou pelas frases de efeito e manipulações do nosso ego, dos nossos caprichos frustrados e de toda a ordem de manipulação e sedução, de fascínio que ocorrem tanto no plano físico como no plano extrafísico também de existência. Existem pessoas que julgam que estão sendo conduzidas por guias espirituais ou anjos de guarda ou a voz do Espírito Santo de Deus, ou falando diretamente por Jesus, e que estão falando com forças diabólicas. Personalidades que transmitam ideias retrógradas, discriminatórias, castradoras do direito de identidade de quem quer que sejam sectaristas, proselitistas, que estabeleçam fronteiras entre pessoas, em vez de criar pontes. Toda ordem de fala aparentemente moralizada, mas que na verdade é moralista, castradora, lembra os religiosos hipócritas, os fariseus e saduceus, a quem Jesus tão duramente acusou de forças demoníacas, assim apresentando-os como filhos do diabo nesses termos, filhos do mal, das forças do mal, e eram religiosos, respeitadores, rigorosos das convenções, dos bons costumes do seu tempo. Como Eugênia Spásia pede para alertarmos, e recentemente foi publicado em nosso site, nós devemos buscar os costumes do bem e não os bons costumes. Porque bons costumes, ética, moralidade, o que é considerado mais elegante ou digno e decente, tudo isso está condicionado a fatores sociológicos, psicológicos, culturais, familiares, nacionais, acadêmicos, profissionais. Existem culturas organizacionais, de ambiente, de países, e se nós nos ajustarmos às expectativas de terceiros, ou de grupos, ou de uma época sobre nós poderemos parecer decentes hoje para sermos vistos como imorais na próxima geração. É muito comum, a história tem uma esmagadora quantidade de exemplos disso no campo científico, filosófico, artístico, religioso e espiritual. O que é condenado numa geração é aplaudido noutra. Não necessariamente, mas acontece com muita frequência. Quantas vezes nós vimos mulheres sendo tidas como santas porque suportavam violência doméstica
e agradeciam a Deus pela oportunidade de sofrerem e assim servirem a Deus, submetidas à vontade de Deus, num matrimônio em que o seu consorte era um homem violento, física, verbal, moralmente. Hoje vemos essa pessoa como covarde e, pior, muitas vezes vendida pela conveniência de um marido que lhe paga as contas. Não é verdade? Isso é um assunto pacífico. É muito comum que você tenha essa opinião. Há casamentos duradouros, de pessoas inclusive endinheiradas, em que há muita decência na relação. E há casamentos entre pessoas que não são ajustadas, nem em termos de interesse ou de amizade pessoais, e que estão ali apenas para terem sexo barato, como falam alguns autores. É mais prático. Não precisa pagar uma saída no fim de semana, não precisa pagar um motel, a pessoa tem sexo fácil. Muitas pessoas se casam apenas para ter sexo mais fácil e mais barato. É lamentável, é triste, mas é um fato. É claro que não estamos falando da maioria, espero que eu não esteja sendo otimista. Então, nós podemos ver um casamento de interesse entre pessoas sem nenhum recurso financeiro, como acabei de falar, apenas para ter o sexo barato, assim como podemos ter um casamento de almas entre pessoas com poder, dinheiro e prestígio, inclusive que procuram pessoas de status semelhante para garantirem que não há muito interesse envolvido. Ou seja, moralidade, dignidade não tem a ver com classe social. Mas o que muitas vezes, voltando, é condenado numa geração, é aplaudido numa próxima. O que é visto como heresia num século é visto como heroísmo no próximo. Uma psicografia do Espírito Temístocles fala sobre isso, foi recebida por mim nessa manhã e será publicada em breve, apenas enviei por áudio para as pessoas que pedem, você também pode pedir se quiser, para receber mensagens nossas por nossos grupos WhatsApp ou nossa newsletter, e às vezes enviamos para esses grupos todos, aqui ou ali, uma ou outra psicografia em estado bruto, sem ser submetida ainda à revisão conceitual e vernacular, que existe a revisão mediúnica também, principalmente. As revisões costumam ser sempre de caráter conceitual, porque os de português, quando estamos habituados ao nosso idioma pátrio, quase nunca acontecem incidentes na hora da utilização da articulação, da fraseologia, a norma culta do idioma, mas o problema maior é a questão conceitual de fazermos a revisão mediúnica. Sou auxiliado nisso há 13 anos por Delano Moté, esse diretor assistente, que é um dos nossos amigos que está aqui comigo, nessa viagem de experiência mística de contato com os santuários de Maria Cristo em terras francesas. Então, observemos, estabeleçamos esse hábito de verificar. Minha consciência aprova um certo comportamento, mas a família está aprovando. Mas é muito bonito nesse nosso agrupamento religioso. Essa pessoa está sendo vista como muito virtuosa ou como uma pessoa quase santa. Jesus chamou a atenção em seus 4 evangelhos que assim foram vistos os falsos profetas. Pessoas que são muito aplaudidas por seu tempo, que são consideradas quase unanimidades, pessoas que são muito bem vistas numa certa época, provavelmente são pessoas muito habilidosas, politicamente hábeis, para se ajustarem às expectativas das pessoas a respeito de qual é a melhor imagem que elas podem apresentar para outras. Normalmente não confrontam opiniões estabelecidas, têm muito cuidado de não criar adversários ou inimigos quando vão se posicionar em assuntos sérios, são covardes. Só apresentam suas opiniões quando tudo está seguro, quando a situação está estabelecida. E vão pagar caro diante de suas consciências, mais do que isso, depois da morte mesmo, que hoje, quase psicopatas, aquela loucura moral, como foi assim chamada em 1835, a pessoa que não tem empatia, não tem arrependimento, não tem consciência, está preocupada só com conveniência pessoal, ela não quer contrariar a maioria. Ela está preocupada em apenas estabelecer o máximo possível de um grupo de apoio que a aplauda, uma claque praticamente comprada à base de uma encenação de uma personagem pública que a pessoa apresenta para obter benefícios maiores em sua época. Para líderes espirituais e religiosos, nós somos desligados de todas as religiões. Nasci em lar católico,
e aos 17 anos liguei-me ao movimento espírita, aos 38 anos nos desligamos do movimento espírita, com todo respeito à Igreja Católica e ao movimento espírita. Mas, embora sigamos para estudos mediúnicos Allan Kardec, consideremos o trabalho de Chico Xavier extraordinário como conteúdo de informação espiritual, estamos abertos a todas as correntes de pensamento espiritual cristão e até os não cristãos, as diversas escolas de pensamento científico, psicológico, até mesmo jornalístico, para que tenhamos uma visão mais universalista e ecumênica que seja possível. Mas nós, líderes espirituais não religiosos ou ligados a religiões convencionais, temos o dever de não estarmos preocupados em ser políticos. Temos que apresentar nossas opiniões com clareza. Entretanto, o que nós vemos com frequência é a atitude corajosa apenas daqueles que querem confirmar preconceitos. Ataque à comunidade LGBT. Isso é sacrílego. Jesus defendeu os párias sociais. Jesus defendeu as minorias. Jesus tinha abominação, ojeriza, demonstrava como uma abominação e demonstrava ojeriza às hipocrisias das elites religiosas, em particular, mais político-econômicas de seu tempo. Então, ataque a minorias, atitudes preconceituosas, não defender movimentos evolutivos é simples assim, como disse o Espírito Mateus Anacleto, estar contra as forças de Deus. Ponto final. As forças de Deus são forças evolutivas. São forças que levam as pessoas a terem mais direitos de se manifestarem como realmente são, desde que não ultrapassem o direito de o outro ser quem é. Mas se casais heterossexuais podem andar de mãos dadas na rua, casais homossexuais também podem. Se uma pessoa pode ter identidade cisgênero, uma outra pessoa pode ter identidade transgênero. Nós devemos, por exemplo, só para falar de assuntos mais simples, porque os assuntos sexuais deveriam ser vistos como muito simples, deveriam estar todos resolvidos, deveriam ser questões pacíficas e de unanimidade ululante. E, na verdade, nós vemos tanta limitação e grosseira limitação na leitura dos textos evangélicos e na postura de líderes espirituais, que nós percebemos que essas pessoas, se Jesus nos visitasse, viria com o chicote na mão, revirando as bancas dos templos. Da conveniência social, política e cultural. Jesus veio para defender-se, um libertário, defender as pessoas castradas, oprimidas. Dizer que as pessoas deveriam buscar o reino de Deus dentro delas mesmas, voltando à questão da consciência, a pergunta de Leonardo, a questão da consciência, do discernimento, sempre melhorando, revisitando, ressignificando nossas opiniões no correr da vida, com a aquisição de mais experiência, com o desenvolvimento da nossa maturidade psicológica, afiando-nos com mais informação e, portanto, ampliando nossa cultura e nossa mundividência, nós teremos condições de verificar que muitas vezes o que julgávamos ser a voz de nossa consciência era um padrão introjetado de uma cultura acadêmica, de uma cultura de categoria profissional, de, por exemplo, pensamento, opinião familiar, nacional, etc. Que existem as culturas nacionais. Com o tempo, à medida que estamos alertas a esse processo que deve ser progressivo de descoberta de o que seja realmente a proposta de divina providência para nós, com esse esforço contínuo, sim, nós vamos modificando certas opiniões, modificando, por conseguinte, decisões de vida, mudando de rota, sem ser desvio de rota. O desvio de rota muitas vezes é ficarmos uma rota que deve ser modificada, às vezes não ficar num casamento. Ah, mas é uma tentação. Estou sendo tentado por uma força diabólica de largar o meu esposo ou minha esposa. Lembremos, nós estamos falando das monogamias seriais, das pessoas que brincam de casar, a cada 2, 3 anos estão trocando de parceiro e de parceira. Nós estamos falando de pessoas assim. Estamos falando de pessoas que entram em crises sérias, com 20, com 30, com 15, com 10 anos de casamento. Eu entrei numa dessa recentemente com Wagner, meu consorte. Vejam, quantos líderes espirituais sabidamente são homossexuais e não se assumem? Que malefício causam adolescentes que estão cometendo suicídio porque são LGBTs?
Está na conta kármica dessas pessoas. Porque o escândalo em alguém assumir-se autenticamente como componente da comunidade LGBT, casado há 10 anos com Wagner, passamos por uma crise, fizemos uma transição para verificar noivar com outra pessoa, porque não queria guardar na intimidade, poderia ter escolhido a privacidade, a reserva da minha vida pessoal, mas eu quis fazer publicamente como sou figura pública. Experimentei o noivado com outra pessoa, não foi possível, voltei e confirmei o meu casamento com Wagner. Existem essas crises, mas pelo fato de uma pessoa julgar que a tentação seja se afastar de um casamento, pode ser exatamente o contrário, a tentação pode ser ficar num casamento. Para outra, mudar de profissão, e não só de emprego, não só mudar, mas vamos colocar assim, agregar um outro valor acadêmico, a pessoa que é graduada numa certa disciplina do conhecimento e resolve fazer uma pós-graduação, estrito lato sensu, um mestrado, um doutorado, um pós-doc, ou vai fazer uma graduação mesmo em outra área, muda completamente de ramo de atividade profissional, alguém que era funcionário numa empresa resolve, por exemplo, adentrar a área da iniciativa privada, etc, etc. Sempre devemos verificar o que nossa consciência nos pede em cada fase de nossas existências, para que tenhamos vidas mais completas, mais profundas e mais realizadas. O interessante é que aqui, no fuso horário de Paris, estamos próximos de adentrar 25 de novembro. Mas nós vamos manter essa palestra com a data do fuso horário brasileiro, de ter iniciado, porque ele iniciou também aqui no dia 24 de novembro. E já próximos de entrar na 0 hora do dia 25 de novembro, aqui no fuso horário de Paris, que chique, né? Mas graças a Deus, para uma visita, poderia ser uma viagem a passeio, de turismo, e o objetivo foi ser uma viagem mística para que façamos essa peregrinação a santuários relacionados a Maria Cristo e fazemos todas as reflexões e trabalhos mediúnicos correlatos que estão acontecendo no processo. Tenho dormido um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas fazendo o trabalho dessa peregrinação por locais sagrados. Não visitava o Santuário de Nivelles desde 2011, não considerava que fosse possível retornar. Uma experiência sempre significativa. Na iminência de adentrarmos meia-noite, 0 hora no caso, o meio da noite entre as 24 horas do dia 24 de novembro para 0 hora do dia 25 de novembro, segundo o fuso horário de Paris, 4 horas à frente do fuso horário de Brasília nessa época do ano, nós vamos invocar as bênçãos dos Cristos de Deus, Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus e o grande anjo, e passar para a exibição agora para vocês da mensagem que Eugênia Aspásia transmitiu de Maria Cristo. Queria chamar a atenção para aquelas e aqueles que receberam a versão original dessa mensagem, que estava subscrita como de Eugênia Aspásia em nome de Maria Cristo, que pelo fato de a própria Eugênia Aspásia ter transmitido o pedido de Maria Cristo de colocar-se como ela, na primeira pessoa falando conosco, houve uma modificação mais ampla na mensagem, com revisão mediúnica das próprias autoras espirituais. Se você tem questionamentos quanto à autoria espiritual, isso não tem a menor importância. O que interessa é o conteúdo da mensagem. Uma coisa é certa, diversas religiões propõem que todos estão falando com o Espírito Santo de Deus em toda parte e a todo momento. Nós acreditamos que uma vez na semana o Espírito Maria Cristo, porque uma mulher, uma mãe pode ser Cristo também, não só um homem, não só um filho, que é um pai de todos nós, Jesus. Nós temos essa opinião muito bem estabelecida e que estava com a programação de ser revelada nessa época da história da civilização, de que também há Cristos, mulheres, há Budas como figuras femininas, assim como há gênios e santas que são mulheres, porque isso no passado era considerado simplesmente inaceitável. E assim nós temos na tese Maria Cristo, que foi publicada pelo Espírito Eugênia Aspásia por intermédio de minha psicografia em 2005,
proposições muito interessantes e, inclusive, indícios muito claros, até no Antigo Testamento, de que havia uma profecia de que alguém seria colocado entre a humanidade e as forças do mal. Disse Yahvé em Gênesis: porém inimizade entre ti, falando da serpente, a força do mal, e a mulher. Uma mulher viria, uma mulher pura, virgem nesse sentido. Se era virgem literalmente ou não, isso não tem a menor importância, não no nosso ver, embora acreditemos que fosse. Houve uma gravidez extraordinária, por meios que não importam aqui considerarmos, porque são completamente secundários em relação à mensagem de nosso Senhor Jesus. E essa mulher que ficou com os apóstolos após essa mulher que pisa a cabeça do dragão, essa mulher que desde Catara-Labourré, em 1830, vamos visitar esse santuário mais uma vez, como visitamos em 2011, de Catara-Labourré, que desde Catara-Labourré, em 1830, começamos a era do cristianismo mariano, na nossa opinião, para aquelas e aqueles que quiserem se emparelhar com essa nossa postulação conceitual dos nossos amigos e amigas espirituais, não interessando de que a que religião você pertença ou se você não é adepto de nenhuma religião formalmente organizada. É essa mulher que ficou sozinha com os apóstolos, orou no cenáculo e a partir dali, num certo instante, o Espírito Santo de Deus aparece e faz com que os apóstolos se tornem portadores de faculdades semelhantes a de nosso Senhor Jesus e saiam realizando prodígios semelhantes. Isso está nos Atos dos Apóstolos, porque entre a figura de um pai e de um filho, perguntemos a uma criança, qual é a terceira figura que aparece? Pai, filho e mãe, o Espírito Santo da mãe. Que Maria Cristo abençoe cada uma e cada um de vocês, que Jesus Cristo nos inspire a todas e todos, que Gabriel Cristo, Pai de Jesus, a Trindade Crística, a Santíssima Trindade, que representa a paternidade da sabedoria perfeita de Deus, a maternidade da infinita bondade e da divindade, nos iluminem, nos inspirem e nos protejam, hoje e sempre. Assim seja. Com vocês, a mensagem extraordinária sobre fé, ambiguidade e complexidade no processo de lidar com a transpessoalidade ou a metaconsciência. Uma amiga acadêmica utilizou o termo semelhante, usamos há alguns anos expressões semelhantes para dar um caráter o mínimo possível dogmático, doutrinário a essas expressões. Vamos para a metaconsciência, a transpessoalidade, a transcendentalidade, uma supraestrutura para a intelectualidade e a racionalidade rasteira do cálculo de interesse imediato para chegarmos à luz da verdadeira consciência, que enxerga no paradoxo, no desafio, na imprevisibilidade, no caos, terreno fértil para a criatividade, a felicidade, a plenitude e a paz. Um beijo no coração de todas e todos. Até o próximo domingo, em que transmitiremos essa palestra, provavelmente já de Paris, nos próximos 2 domingos. Passaremos por Lourdes, mas as próximas palestras de domingo serão transmitidas ao vivo de Paris, se Nossa Senhora e Nosso Senhor permitirem. Irmão pelos laços do Espírito, Benjamin.